pessoal, sou o professor Márcio Alberg e eu vou fazer alguns comentários sobre as questões do simulado para a Brigada Militar. Veja, nós separamos para vocês questões inéditas, mas todas ao estilo da Fundatec. E o que dentro do assunto, dentro do edital, da cobrança da Brigada Militar. Então vamos dar uma acompanhada aqui, vamos ver o comentário de cada uma das questões. E aí, claro, vamos fazer uma análise, se a questão era mais difícil, uma questão, que tipo de pegadinha ela esconde e que tipo de macete a gente pode agregar para você resolver esse tipo de questão, ok? Espero que você tenha ido bem no simulado. Se não for, tranquilo, acompanhe aqui com a gente os comentários para a gente poder melhorar a nossa nota. Vamos dar uma olhada? Primeira questão aí de informática. Olha só. Questão envolvendo o Windows, sistema operacional Windows 10. No Windows 10 existe um agente digital chamado Cortana. Você sabe que você pode ativar o Cortana através de um comando de voz. Ei, Cortana! E aí você passa a instrução. Mas aqui a questão está falando sobre alguns recursos, né? Algumas ferramentas que o Cortana, né, tem. Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Sobre tal ferramenta, avalie as assertivas abaixo. Questão de assertiva é sempre uma questão meio complexa. Por quê? Porque, na verdade, você tem que analisar cada uma das assertivas, tentar fazer a combinação para chegar na alternativa certa. Vamos ver se aqui está fácil? Veja, a primeira assertiva fala o seguinte. A tecla de atalho, cobrança de tecla de atalho é uma cobrança muito boa para a prova. Tu pode esperar por uma questão, no mínimo uma questão, envolvendo tecla de atalho. É claro que ela pode vir no sistema operacional, ela pode vir no teu Word, ela pode vir junto ao teu navegador de internet. Então, né, é um leque bastante grande. Tentei trazer para vocês nessa questão, né, na forma de assertiva, uma questão envolvendo, um tópico, uma assertiva envolvendo o quê? A tecla de atalho usando a tecla chamada WinKey. Veja só, a bandeirinha do Windows, o logo do Windows, também chamada de WinKey. Então ele fala que a tecla de atalho para ativar esse agente digital, o tal do Cortana, é o WinKey mais a letra C. C de Cortana? Será? Será que funciona? Bem, eu sei que você que tem o Windows 10, você já testou isso. E você teve sucesso nesse teste. O problema é no dia da prova, porque nem sempre a tecla de atalho é uma tecla de atalho tão óbvia, tão direta. E a gente fica com medo, com receio da pegadinha. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais em outras combinações legais, usando o WinKey. O WinKey mais a letra E vai ativar o explorador de arquivos, legal, E de explorador de arquivos. O WinKey mais a letra I de configurações. Outra cobrança comum de prova é a ferramenta configurações. Então, WinKey mais I. Que mais? WinKey mais L de locked. Fechar, bloquear. Olha, eu vou dar uma saidinha, vou tomar um café e eu não quero deixar minha máquina aberta, com meu login aberto, ativo, para que qualquer pessoa use. Então, eu vou bloquear, eu vou fechar. Vamos ativar aqui uma proteção. Para quê? A pessoa, quando voltar, vai ter que digitar a senha do usuário para poder liberar. WinKey mais L de locked. E o WinKey mais R de run, executar. Abrir a janelinha do executar para executar um aplicativo, executar, né? Ativar uma outra ferramenta, WinKey mais R. Bem, é claro, aqui eu fiz um pequeno apanhado. Existe mais uma série, né? O nosso alfabeto é grande, mas aqui já dá para ter uma noção que cobrança de tecla de atalho é uma cobrança boa, ok? Fica a dica. Então, 1 está certo. Se a 1 está certo, o que eu vou fazer? Vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui.
Eu sei que normalmente a pessoa, opa, né? Normalmente a pessoa faz isso. Só que detalhe, e se você avaliou o item 1 errado? Você já está sendo induzido ao erro. Então, eu, na prova, a não ser que eu esteja com pressa ou tenha aquela certeza absoluta, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto, porque isso já induz você ao erro. Minha sugestão, tendo tempo, tão tranquilo, avalia cada uma isoladamente, sem olhar para as assertivas, e aí depois tenta fazer a combinação. Caramba, não tem, vou ter que reavaliar. Avaliei alguma errada. Ok? Ah, claro, aqui como é um comentário, uma correção, a gente já está partindo para a briga, né? Então, 1 está certo. 2, com um agente digital Cortana, é possível formatar o seu computador. É aquele que o próprio Windows está instalado. Será? Veja o seguinte, o agente é uma ferramenta do Windows. O Windows está instalado na máquina. O formatar seria apagar tudo. Seria como se você desse uma ordem para a Cortana. Cortana, vamos lá, se suicide. A formatação vai apagar tudo. Apague você também. Como é que a ferramenta Cortana vai formatar e vai continuar agindo, funcionando? Então, não é um tipo de tarefa que eu consigo executar através do Cortana, ok? Abrir um arquivo, acesso a uma consulta na internet, alguns comandos básicos, mas realmente a formatação, não. Veja, o 2 estando errado, acabou, ok? Mas vamos ver a 3. Você ficou em dúvida nessa 2? Pois é, então entenda. O Cortana, na verdade, você de dentro do Windows, você não consegue formatar a máquina. Eu posso formatar uma outra unidade externa, mas não a própria unidade, o próprio computador onde está instalado o Windows. Ok? Como brinquei, né? É como se fosse um suicídio. Eu vou pagando tudo ao redor, apagando tudo ao redor, e no final eu me apago. Não dá. Olha o 3. Com a ativação do agente digital Cortana, o usuário não poderá mais fazer o uso da tecla atalho. Pô, peraí. Então, até aquele ponto, até para ativar ela, eu pude usar. Agora que eu ativei, acabou. Não funciona mais. Agora é só através de comando de voz. Será? Não, tá errado. Então, na verdade, é mais uma opção, mais uma possibilidade de você poder trabalhar. Então, errada 3, somente a 1 está correta, marca aí, resposta, letra A. E aí eu te pergunto, como é que você foi? Acertou essa? Achou difícil? Achou fácil? Pessoal, entenda, dá para a gente aprender, dá para a gente tirar, né, digamos, conselhos, ideias, tá? Dicas, mesmo de questão fácil, dá. Fica até mais fácil você aprender com base numa questão fácil. Então, se você achou fácil, show de bola, mas veja os comentários que cercam essa questão. Isso é o que importa. Legal? Vamos para 2? Vamos para 2. Questão número 2. Eu quero saber no final, como é que você foi nesse simulado? Das nossas 5 questões, qual foi a sua nota? Onde você errou? Manda aí para nós, manda mensagem para nós, dá um retorno, até para que a gente possa, no simulado 2, melhorar, otimizar, atacar pontos específicos. Vamos dar uma olhadinha? Questão número 2. Opa, questãozinha trabalhosa, complexa, porque envolve uma tela. Você sabe que a nossa banca, a Fugatec, ela adora questões envolvendo a imagem e seta para cá, seta para lá, tentar gerar com isso uma espécie de confusão. A questão baseia-se na figura abaixo, uma material do Word, a janela principal do Word 2013, na qual se elaborou um documento, tá? Na verdade, como essa é uma questão inédita, eu peguei lá no próprio site da Brigada Militar, um texto, né? Um texto que fala. É muito comum isso, associar situações práticas a situações que o cara é curioso, pô, eu já vi esse texto. Claro que não é uma questão de interpretação, mas isso conforta o usuário. Ele fica mais, né? Pô, tô em casa, eu já vi algo assim.
Vamos lá, então tem um texto, né, onde foi criado um documento. Sobre esse editor ainda alguns aspectos. Encontram-se ativados o ícone mostrar tudo. O ícone mostrar tudo, para quem não conhece, é esse que o pessoal chama carinhosamente de pi, que não tem nada a ver com pi. É uma marca de parágrafo. Então, toda vez que é dado um parágrafo, ó, é dado um enter, ele aplica essa marca. Ok? Outra, você enxerga caracteres não visíveis, não imprimíveis, como um espaço em branco, uma tabulação, se houvesse, não há nenhuma aqui no caso, tá? Então, você enxerga caracteres não visíveis e não imprimíveis. O estilo de formatação da fonte dos 3 últimos parágrafos é o calibre, ó, podemos observar aqui, ó, calibre, tamanho 12. O padrão é 11, né? Mas aqui ele foi aplicado 12. Claro, esse é um texto que eu não criei o texto, mas eu que formatei até para você poder enxergar ele legal aqui. Então, tirando o primeiro parágrafo, que é um título, e ele está um pouquinho maior, realmente, os 3 últimos, ó, os 3 últimos estão tudo com calibre tamanho 12. Ok? Legal. O quanto isso é útil? Né? Para a questão em si, né? Não sei, né? Vamos dar uma analisada. Mas eu diria que é bom a gente entender esse enunciado, essa apresentação inicial que a banca faz, tá? Porque daqui a pouco tem um detalhe, tem uma pegadinha que foi dada uma dica lá em cima, lá no comentário inicial. Então, estamos analisando a questão como um todo. Perfeito? Considere que o usuário dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Mouse de concurso tem 2 botões, o direito e o esquerdo. O esquerdo é o principal, o direito é associado a menu de atalho. Clicou e o direito, detalhe, direito, presta atenção, direito não tem duplo, triplo, direito é só um clique. Com o esquerdo, nós temos o clique simples, que posiciona o cursor, o clique duplo, que é algo da questão, o clique triplo e detalhe, presta bem atenção nisso. O Word faz diferença entre você aplicar um clique na palavra ou um clique na margem esquerda, que inclusive o ponteiro do cursor muda, ele vira uma setinha. Tá? Antes de resolver a questão, quer um macetezinho legal? Quer a dica? Anota aí. Vamos dar cliques na palavra. Um clique, posiciona o cursor. 2 cliques na palavra, tudo na palavra, seleciona a palavra. 3 cliques na palavra, seleciona o parágrafo. Anotou? 1, 2, 3, posiciona, seleciona a palavra, seleciona o parágrafo. Agora vamos dar clique na margem esquerda. Anota aí, clique na margem esquerda. Um clique na margem esquerda, seleciona a linha. 2 cliques na margem esquerda, seleciona o parágrafo. E 3 cliques na margem esquerda, seleciona tudo. É igual ao nosso Ctrl T. Lembra de tecla atalho? Pois é, Ctrl T seleciona tudo. Legal? Então, veja. De novo. 1, na palavra, posiciona o cursor. 2, seleciona a palavra. 3, seleciona o parágrafo. Na margem esquerda, 1, seleciona a linha. 2, seleciona o parágrafo. E 3, seleciona tudo. Legal? Bem, considere que o usuário deu um duplo clique. Botão esquerdo do mouse, duplo clique. Aonde? Sobre a palavra brigada. Cadê brigada? Brigada, que se encontra na segunda linha do 3º parágrafo, ok? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, 3º parágrafo, segunda linha. O batalhão e seu efetivo, alinhado às diretrizes do Comando Geral da Brigada. Ó, a brigada. 1, 2, seleciona a palavra brigada. Tá? Não precisa nem procurar, né? Nem procurar, porque 2 cliques seleciona a palavra. Mas só para a gente visualizar isso na prática. E aí? Então, um duplo clique na palavra brigada, seleciona a palavra brigada, que se encontra na segunda linha do 3º parágrafo. O que vai acontecer? Somente a palavra brigada militar. Militar não entra, é só brigada. Somente o 3º parágrafo. Se fosse 3 cliques, selecionaria o parágrafo. Somente a segunda linha. Se fosse um clique na margem esquerda, selecionaria a linha.
somente a palavra brigada ficará selecionada. Gostei, gostei. Resposta, letra D. Ok? Nada ficará selecionado. Para selecionar, o usuário deveria ter dado 3 cliques. Não. Dá para selecionar com um clique só? Dá, se for na linha. Se for na margem esquerda, seleciona a linha. Tá? Então, tudo depende. Quantos cliques e aonde esse clique é dado. Aonde esse clique é dado. Então, questãozinha bem legal, falando sobre seleção Word. Isso vale para o Word 2003, 2010, para frente, 2016, 2019, tranquilo. Questãozinha boa. Resposta, letra D de dado. E aí, meus amigos? Já vimos 2, hein? Como é que está o nosso saldo? Tamo legal? Tá 2-0 para nós? Tá 1-1? Opa, ou estamos perdendo de goleada? Que isso? Veja, não fica chateado, não. Mesmo que você tenha errado todas as questões, tranquilo. Jogo é jogo, treino é treino. Aqui a gente está para aprender. Então, o mais importante não é tu acertou, tu errou. Tu entendeu porque errou, tu acompanhou o comentário, entendeu a dica, tá? Porque aí errar uma vez é humano, 2 é outro bicho. Então, tu tá errando, se estiver errando, tá errando na hora certa. E acompanha com a gente aqui que a gente vai comentar todas as demais questões. Legal? Vamos lá, vamos para a questão número 3? Vamos para a questão número 3 de informática. Questão número 3, questão de planilha. E aí, como é que você está em cálculo? Sim, planilha eletrônica envolve fórmula, funções, toda a parte matemática. Cara, essa questão é muito boa. De uns tempos para cá, virou mania, virou febre. Tem banca que é parada para cobrar esta função. Na verdade, esta e uma outra que gera confusão. Entenda, existem 4 funções, que a gente pode resumir aqui em 2, que você tem que prestar bem atenção. É a função máximo, e é a função maior. Por que eu falei que tem 4 que a gente pode resumir em 2? Porque, na verdade, existe o máximo e existe o mínimo. Existe o maior e existe o menor que seguem a mesma lógica. Então, tem que, né? Sabendo essas 2, tu sabe as 4. A função máximo, que é o alvo da questão, tudo que eu colocar aqui dentro, tudinho, célula, intervalo, operação matemática, valor numérico, o que eu colocar ali dentro vai ser comparado. Então, eu despejo, eu derramo informações ali dentro e eu vou comparar uma com a outra, com o objetivo de trazer o valor máximo. Trazer o valor máximo, que é o maior de todos. Eu não gosto de usar o termo maior para não confundir com outra função, mas entenda, máximo é o maior de todos. Aqui ele colocou o intervalo A2 até C2. Vamos fazer junto? A2 até, porque tem 2 pontos, né? Até C2. Opa, me passei um pouquinho. A2 até C2. E, ponto e vírgula, e C1. C1 tá aqui, C1 tá aqui. E é para ser C1, C1, e C3, e esta aqui, e mais um E, né? Tudo que está ali dentro, meu amiguinho, tudo que está ali dentro está sendo comparado. Estou comparando com o quê? Com o valor 3. Então, eu estou comparando, o 1, o 5, o 19, o 12, o 31, e o 3. Te pergunto,
desses 6 valores que estão ali dentro da função, ou na forma de intervalo, ou na forma de célula, ou na forma de valor, né? Esses 6 valores. Tu sabe me dizer quem é o máximo? Quem é o top? Quem é o top? Quem é o maior de todos? É o 31. Resposta, letra A. Resposta, letra A. Pois é, a função máxima é isso. Entendeu a função máxima? Olha, se tu entendeu a função máxima, vou te dar uma notícia boa. Tu entendeu a função mínima. Porque mínimo é o contrário. Mínimo é o contrário. Eu sei, agora você está me perguntando, eu consigo ouvir daqui, eu consigo ouvir daqui. Professor, e a função maior, qual é a diferença? Como é que funciona a função maior? Presta atenção na estrutura. A função maior, eu vou ter sempre um intervalo e um segundo argumento que é a tal da posição. Vamos chamar essa posição de enésimo. Enésimo. Ok? Eu vou ter um intervalo e eu vou ter uma posição. Então, no caso da função maior, teria que ser algo assim, ó, A2 até C2, o intervalo, e agora uma posição. Você quer o quê? O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior? Você tem que dizer qual maior você quer. Eu vou dizer aqui, ó, que eu quero o segundo maior. O intervalo é esse, ó, A1 até A2 até C2. O intervalo é esse. O primeiro maior é o 19 e o segundo maior é o 5. Ok? Então, a diferença é que a função maior tem que ter uma tal de posição. Posição. A gente vai chamar isso de enésimo. Eu falo isso porque tem questão, vem comigo aqui. Tem questão que ela cobra conceitualmente a estrutura. Então, como é que é a estrutura da função maior? Intervalo. E o segundo argumento é a posição, o enésimo termo que você quer. Se você entendeu a função maior e percebeu a diferença do maior para o máximo, cara, vem por tabela, vem de arrasto. A função menor. Menor vai ter um intervalo e vai ter uma posição menor. Menor eu tenho que informar a tal da posição. Perfeito. Tranquilo aqui. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, já vimos 3, hein? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é puramente tecla de atalho. Sobre o navegador, eu diria que para nós interessa o Chrome, interessa o Firefox, interessa o próprio do Windows 10, que é o Edge, né? Interessa. E essa cobrança de tecla de atalho vale para qualquer um desses navegadores, ok? Então, essa é uma combinação de teclas que é útil tanto para o Chrome, tanto para o Firefox, poderia vir para qualquer navegador do teu edital. Tendo com base as teclas de atalho, também conhecidas como combinações de teclas do teclado de hardware, físico, né? Do navegador Google Chrome, certo? Em sua versão atualizada. Beleza. Comumente utilizada por um grande número de usuários. Você sabia que o Google Chrome é o navegador mais usado no mundo? Ele desbancou Internet Explorer, Edge, Firefox. Ele é o top, ele é o mais usado, ok? Então tá, acredito eu que você que está me assistindo agora, de repente você está usando aí o quê? O Chrome? Olha aí, você faz parte desse time que usa o Chrome. E agora, você sabia que, né, quando você usa o Google Chrome e você quer, respectivamente, vamos pensar, abrir uma nova janela e abrir uma nova aba. Calma aí, você sabe a diferença? Antigamente, nós só tínhamos o recurso de janela. Então, você abria a estrutura toda, janela. E aí você digitava o endereço e acessava uma página. Se você quisesse acessar uma outra página simultaneamente
visitarem 2 sites simultaneamente, você teria que fazer o quê? Abrir uma outra janela. Uma outra janela. E aí você usava qual tecla de atalho? Ctrl. Será que é J de janela? Não. Ctrl N. N de new. Ctrl N de new. Até porque Ctrl J, pessoal, Ctrl J é para exibir downloads. Exibir a lista de downloads que você já executou. Ctrl J, downloads. Ctrl N, nova janela. Ó, já risco aqui. Já risco aqui. Ok? E agora, sobrou o quê? Né? Das teclas ali apresentadas, tem o Ctrl A. Ctrl A é para quê? Para abrir uma aba? A de aba? Não. Ctrl A é selecionar tudo. Para tudo. Professor, se eu voltar o vídeo, volta o vídeo. O senhor falou que selecionar tudo é Ctrl T. Pois é, né? Tecla de atalho tem essa parte chata. As teclas de atalho do Windows, as teclas de atalho dos navegadores, da ferramenta de e-mail, elas são muito baseadas no inglês. Agora as teclas de atalho do Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, que não cai para nós, são baseadas muito no português. Isso não é uma regra, mas é uma dica legal. Então, realmente, Ctrl T é selecionar tudo no Word, no Excel. E Ctrl A, All, é selecionar tudo no Windows, no Firefox, no Outlook, ok? É selecionar tudo. Legal? Dada a dica, não é regra. Tecla de atalho é um saco. Por quê? Porque não há regras, há dicas. Vamos lá. Vamos para... Matamos, né? Matamos a questão. Se não pode ser Ctrl A, vou riscar aqui. Tá? Vou riscar aqui. Pô, caramba, Ctrl T não era selecionar tudo? Pois é, no Word, no Excel. Aqui no navegador, ele vai abrir uma nova orelhinha, uma nova aba, uma nova guia. Uma nova guia. Então, aqui, ó, você aprendeu Ctrl N, Ctrl T, Ctrl T. Vou te dar mais umas barbadas. Ctrl A, você viu que é para selecionar tudo. Legal. Você viu que Ctrl J é para exibir downloads. Ctrl J para exibir downloads. Vamos lá. Ctrl D é para adicionar a favoritos. Ctrl D. Ctrl K é para duplicar uma guia. Perfeito. Alt F4 é para fechar a janela. Alt F4, fechar a janela. Então, várias teclinhas aqui que podem muito bem, né, aparecer em prova. Perfeito? Beleza. E essas teclas funcionam, né, não vou dizer em todos, né, mas nos navegadores que estão no teu edital, tá valendo. Isso aqui é comum para qualquer um deles. Show? Fechamos aqui a questão número 4. Vamos para mais uma? Fechar o nosso simulado de hoje. Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5. Ó, questãozinha falando aí sobre o Firefox. Ao serem pressionadas simultaneamente as teclas Ctrl Tab no navegador Firefox, o que vai acontecer? Cuidado, não confunda Ctrl Tab com Alt Tab. Pois é, né? Professor, eu quase caí nessa. Alt Tab alterna entre os aplicativos abertos. Então, Alt Tab, ele vai abrir uma nova janela do outro aplicativo. Ou seja, ele vai alternar uma outra janela do outro aplicativo que está em execução. Não é o caso. Não é o caso. Será que vai ser criada uma nova aba? Não, porque eu aprendi que uma nova aba é Ctrl T. A aba ativa será fechada? Não. A próxima aba passa a ser a corrente? É claro que para isso eu tenho que ter mais de uma aba. Eu tenho que estar navegando em múltiplas guias.
Ctrl Tab, muda da guia tal para a guia ao lado. A próxima guia, a guia ao lado, vai ser a guia ativa. Ok? Resposta aqui, letra C. O próximo campo do formulário corrente é selecionado. Isso se você desse apenas Tab. Tab, ele vai passando de campo em campo. Toda barra de endereço, ele vai indo de campo em campo, né? Dentro da página que você está visitando. Mas daí é só o Tab. Ctrl Tab, muda de guia. Muda de guia, muda de aba, e não de janela. Muda de aba. Perfeito. Resposta aqui, letra C. Boa. Boa. Então, veja, eu classificaria esse simulado aqui como nível médio. Nível médio, eu acredito que você deve ter acertado por volta de 3. 3, ok? 3 é uma nota boa? É, mas 3 é uma nota onde está o grande, a massa. A massa. Quem se destaca é quem acertou 4. Quem se destaca é quem gabaritou. E é isso que eu quero. Então, aqui nesse simulado, se você fechou 2, se você fechou 3, fica tranquilaço. O importante é, você aprendeu com os erros, porque agora no próximo você vai aumentar a tua nota. E no dia da prova você vai gabaritar. Perfeito? Acompanha com a gente aqui os nossos simulados. Temos mais um próximo simulado que a gente vai comentar com vocês, né? E espero que você vá melhor e melhor e melhor cada vez mais. Legal? Um abraço a todos e até a nossa próxima correção. Até mais!